O Saúl jogou demais naquele time do Atlético de Madrid, que tinha o Felipe Luiz como lateral esquerdo. Né? Como é que você vê o Saúl se encaixar? E aí eu vou fazer mais uma pergunta para você. Nesse primeiro momento, com tantos desfalques ali na volância, você acredita que ele pode começar? A gente estava falando de 2019, né, Bernardo? O Gerson, por exemplo, que foi segundo volante, ele começa jogando aberto. Depois ele vê para o segundo volante. Você acredita que esse começo do Saúl pode ser ali ao lado do Jorginho, por exemplo, em alguns jogos, por conta dessas lesões? Pode sim, assim, eu preciso citar aqui uma matéria de um companheiro espanhol chamado Checho Fermo. Ele fez uma reportagem muito boa em 2017. O Saúl tinha uns 4, 5 anos ali de carreira profissional. E ele, na reportagem, é uma coluna, mas virou uma ótima consulta de dados ali. Ele destaca que o Saúl, naquela época, ou seja, com pouco tempo até de carreira profissional, já tinha jogado não esporadicamente, mas frequentemente em 5 posições diferentes. Né? Até como zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia pelo lado esquerdo, meia centralizado e tal. Então ele pode jogar sim, ele tem histórico já nessa posição. Agora, trazendo para o Saúl dos dias de hoje, né? Ele é um jogador de 30 anos de idade. Né? Isso, para mim, não significa que o cara seja. O fato de ele vir para o Brasil, acho que passa mais pelo aspecto técnico até do que necessariamente da idade. O Depou tem 31 anos, né? Um jogador fundamental na seleção da Argentina que agora largou o futebol. Não entendo porquê, mas foi jogar com o Messi lá no Inter Miami, acabou a carreira dele. Então, assim, é óbvio que o Saúl, que chega ao Flamengo, não é o Saúl do auge técnico. Não é. Não é. Aliás, como todos, ou grande parte, dos jogadores que são repatriados ou contratados, ou europeus, no caso dele, que vêm para o futebol brasileiro. Tá? A exceção é o Samuel Lino, a gente vai chegar lá. Mas falando especificamente sobre o Saúl. Tá? Ele não é o Saúl de 2015, 2016. Não é só o gol contra o Bayern de Munique na semifinal. O Saúl jogou demais naquele time do Atlético de Madrid, que tinha o Felipe Luiz como lateral esquerdo e perde a final da Champions para o Real Madrid em Milão. Inclusive, ele bateu o pênalti e converteu na disputa de penalidades naquele jogo. Tá? Então ele é um jogador versátil. Ele é um jogador do nível do Gerson hoje? Não. Eu acho que o Gerson é mais jogador do que o Saúl. Tá? Mas é uma contratação. Quando a gente fala, existe até aquele lugar comum, né, que virou, mas acho que nesse caso cabe, embora eu deteste lugares comuns, oportunidade de mercado. Essa aí é uma oportunidade de mercado muito boa. Muito boa. Assim, é uma aposta, evidente que é. Né? Eu acho que é uma aposta até menos arriscada, e a gente vai chegar no Emerson Royal também, mas é um belo jogador, cara. É um belo jogador, mas não está na plenitude técnica. E repito, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Se Jogadores. tivesse, né, Bernardo, não estaria aqui nunca, né, no futebol Estaria brasileiro. no Atlético. É que o Atlético de Madrid tá fazendo um saldão, né, cara? Tá todo mundo. É, O Simeone tá mudando o time. reformulando. Reformulando completamente. Ele quer um time mais jovem, mais físico ainda, né, do que já tinha. Mas o Saúl, ele vai para o Sevilha, volta, não seria aproveitado. É óbvio que o Saúl tem aquela história, né? Não, o cara chega de graça. Não tem almoço grátis, né? É óbvio que ele tem luvas, não sei os valores dessas luvas, mas que serão diluídas ali no salário. Então, evidentemente, existe um bônus, luvas são bônus por contratação, né? Então, eu acho que é uma bela contratação, assim, uma bela, repito aqui, oportunidade de mercado. O André, antes de você falar do Saúl, eu tenho um ponto que ele falou que por mais que ele tenha falado sobre ele estar acostumado com o calendário, eu não sei se é igual. Mas vamos ver o que ele falou sobre a questão do calendário insano que a gente tem no futebol brasileiro. Tá no ponto, Isaac? Sí, a ver, tuve de Turquía es la más cercana, porque realmente económicamente era muy fuerte, pero había muchas Não é otras essa não, propuestas. Isaac, desculpa. Essa aí é aquele falando que teve. É a outra, essa aí é a número um. Essa aí ele falando que teve outras propostas. Ele, inclusive, acho que é interessante. Ele fala que. Ele é muito sincerão, né? Na coletiva, ele foi sincerão até falar: não, eu não conhecia assim, não acompanhava tanto o Flamengo, mas conhecia, pelo que o Felipe falou. Ele foi bem sincerão, ele parece que é desses sincerões. E nessa fala que ele estava falando aí, me avisa quando a outra tiver no ponto, tá, o Isaac?
Nessa aí, ele falou que ele teve proposta de outros times, da Espanha, agora não me lembro se era Itália, França. Turquia, Não, Trabzonspor. então ele falou que teve outras além da Turquia. E por que ele estava quase indo para a Turquia? Porque financeiramente era muito maior que as outras. E aí entrou o Flamengo, né? Ele achou que o projeto do Flamengo... Eu não sei se o Saúl também, o André, depois a gente fala do calendário, o Isaac vai me avisar quando tiver no ponto. Eu acho que o Saúl também, ele, por mais que seja europeu, ele pode estar um pouco naquela vibe de tipo assim, cara, o Atlético de Madrid eu ganhei campeonato espanhol, mas Champions eu bati na trave. Hoje o Real e o Barcelona estão, né? E já sabia que não ia ficar. De repente o Flamengo é uma oportunidade para ele colecionar troféu, né? Um time de ponta que ele possa brigar por títulos. Isso pode ter feito também diferença, né? Sim, sem dúvida. Agora, na minha visão, assim, a menos que o Felipe mude a maneira do Flamengo jogar, se ele for titular desse time, ele vai ser na mesma função do Gerson. Canhoto aberto pela direita. Não vai ser volante. A não ser que as coisas mudem muito, tenha muita lesão, ele ganha uma oportunidade ali, jogue muito bem e acabe ficando. Que foi o que aconteceu mais ou menos com o De La Cruz, né? Não foi contratado para ser volante, mas aí o Gerson ficou doente, abriu um buraco ali, ele virou volante e definiram que ele é volante, né? Ele foi contratado para ser meia. Então, assim, o Saúl, para mim, ele vai ser um coringa no banco. Mas pode vir a ganhar oportunidades e crescer. Agora, se ele virar titular, na minha visão, ele vai ser exatamente no posicionamento do Gerson. Exatamente. Leitura de espaço, ser o homem livre, abrir o corredor para o lateral. Né? O Emerson Royal é um lateral de corredor, de uma linha de fundo a outra. Então, se ele for titular, vai ser isso. Não sei se ele vai ser titular. De repente, o Felipe já definiu. Não, ali na direita vai jogar Luiz Araújo ou Plata e acabou. Né? E na esquerda o Samuel Lino, Pedro, sei lá quem de centroavante, Beltrán. E Arrascaeta, Carrascal de meia de central. E volante Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Everton Araújo. E o Saúl, Alan e o Saúl se for preciso. Né? Então é assim que eu vejo. Agora, o importante é ter o jogador. É o jogador. Eu fico vendo esse pessoal. Vamos ver como é que vai ficar o Flamengo com os reforços. Gente, isso aí é uma bobagem. Vale só como entretenimento. Mundo real não tem conexão nenhuma com o mundo real. Essa coisa. O importante é você ter elenco. O Emerson Royal está sendo contratado pro elenco. Se ele chegar e não jogar grande coisa, ele vai sentar no banco pro Varela. E vai jogar alguns jogos porque o Varela não vai jogar todos. Simples assim. No meio, o Saúl vai jogar porque ele é versátil. Versátil, pode ser volante, pode ser meia de um lado, pode ser meia do outro. Ele vai acabar jogando. Mas assim, talvez se tiver todo mundo disponível, talvez o Saúl não jogue. Aí eu fico vendo todo mundo escalando ele ali de volante do lado do Jorginho, como se o Pulgar não fosse nada. Como se o Pulgar nunca mais fosse voltar a jogar, como se o De La Cruz também nunca mais fosse voltar a jogar. Não é assim, amigo. Pode ter certeza que, assim, a menos que o Saúl, tenha um início fenomenal no Flamengo, ele não vai virar titular de volante assim, não. E aí, na frente, a mesma coisa. A gente escalando o Carrascal como se o Arrascaeta não fosse ninguém. Não é assim. O importante é ter elenco, gente. Olha o que aconteceu quarta-feira. Olha o que aconteceu quarta-feira. O time estava jogando bem, mas com dificuldade e tal. Para virar um jogo. O Alacian, garoto da base. Não foi contratação de milhões, não. Garoto da base. Entrou, mudou o jogo e principalmente o Vinha, depois de muito tempo lesionado e tal, entrou e acabou com o jogo. Para lembrar as pessoas que esse elenco do Flamengo já é muito bom. E o que estão fazendo é cobrir lacuna. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live.
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.